Bom dia, irmãos. Maranata, o Senhor logo vem. Já tratamos da segunda besta do Apocalipse 13. Notemos a seguir o que fará esse segundo protagonista do fim dos tempos, no versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra americana e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Esta segunda besta, a americana, há tempo se nivelou com a primeira, que emergiu das águas, na sua presença, quando criou a Embaixada dos Estados Unidos no Vaticano em 1984, no final do primeiro mandato de Ronald Reagan. A presença americana no Vaticano abriu as portas para uma ação conjunta entre esses dois poderes mundiais, visando aumentar a influência americana na parte oriental do planeta, bem como aumentar a força do catolicismo na América. E desde então vem aumentando a cooperação entre estes dois, principalmente depois da aliança que resultou na queda do Império Soviético, o principal representante da sexta cabeça do dragão, em 1989. Este fato culminou na derrubada do Muro de Berlim e na pavimentação do caminho para a ascensão do papado. Os versículos seguintes revelam que a besta papal e os Estados Unidos da América não poderão separar-se porque, ao que tudo indica, dependerão circunstancialmente um do outro. Um detém a força política e militar e o outro a sagacidade do dragão. Assim, devemos esperar que os Estados Unidos abandonem seus princípios democráticos para apoiar a besta medieval em fase final de recuperação, conforme foi examinado em Apocalipse 13, de 1 a 10. Segundo Apocalipse 13, 12, a América obrigará seus moradores a adorar a primeira besta para evitar a tortura e a morte, como acontecia na era medieval. Atualmente já se festeja de forma escancarada a sólida união entre esses dois outroras inimigos mortais, fato esse inimaginável há poucas décadas e que acabará se concretizando oficialmente para dar cumprimento à profecia. O acolhimento extraordinário dos Estados Unidos ao último Papa, a ponto de aplaudi-lo de pé no pleno Congresso americano, sinaliza para a iminente transição que logo teremos para a sétima cabeça do dragão e para o sétimo milênio que será transcorrido no céu. Apocalipse 13, verso 13, nos informa como a influência poderosa do dragão vem se fazendo presente na América do Norte. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Estes grandes sinais traduzem os falsos milagres que já vêm ocorrendo, inclusive a expulsão de demônios e o falso dom de línguas, principalmente nas igrejas carismáticas. Quanto ao fogo, disse Jesus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1, verso 5. Em Atos 2, verso 3, no dia de Pentecostes, línguas de fogo vieram do céu. Assim, o Apocalipse 13, verso 13, nos alerta para o que já vem acontecendo nas igrejas americanas. Algo semelhante a um novo Pentecostes, capaz de produzir poderosas contrafações do verdadeiro Espírito de Deus. As pessoas iludidas batem palmas com alarido, dizem glória ao Senhor, aleluia, fazem curas extraordinárias, exorcismo, enchem grandes auditórios com muita luz e glória, mas sem proporcionar a necessária reforma que implica na mudança dos conceitos errôneos, abandono de teorias falsas e na transformação do caráter. Tal euforia, que sempre resulta em pouca paz no coração, só se presta para amadurecer as massas para serem manipuladas pelo papado. Há, contudo, muitos cristãos sinceros nessas igrejas, e por isso Deus lhes envia a última mensagem de Apocalipse 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplice em seus pecados. Devemos prevenir os cristãos sinceros para não continuarem transgredindo a santa lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo no Sinai, evitando assim as 7 últimas pragas. Para essa perigosa missão, Jeová conta com um remanescente fiel desligado de compromissos institucionais, para operar por meio dele. Aqueles que dizem ser impossível alcançar a perfeição de caráter antes que Cristo venha e vencer como Cristo venceu, estarão sob o efeito do espírito do dragão. Eles já se regozijaram com a verdade, mas vão acreditar no falso reavivamento religioso, porque esta vem sendo uma sedutora manobra do dragão, como nos revela Apocalipse 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Nesse sentido, o presidente Bush, filho, no primeiro dia do seu segundo mandato, decretou a união da Igreja com o Estado na área da ação social do seu governo, a qual deveria passar a ser realizada por meio das igrejas, constituindo assim a nação americana uma prévia imagem da besta pela união parcial da política com a religião. E a Bíblia está dizendo que, muito em breve, o protestantismo americano obrigará as pessoas a agirem segundo a orientação do Papa. E assim, serão enganados os moradores da terra protestante por excelência. Com o aumento dos sinais que lhes serão permitido fazer na presença da besta, acabarão obrigando os moradores da América a seguir os ditames da besta, que foi ferida a espada e reviveu. Desta forma, os Estados Unidos, um passo de cada vez, vem se transformando eles mesmos na própria imagem da besta medieval, faltando apenas ampliar um pouco mais esta condição, realizando a sua regulamentação por meio da Constituição. E assim como o papado alcançou o poder de perseguição na Idade Média, quando estava unido com o Estado, o fará novamente sob o patrocínio norte-americano e das Nações Unidas, conforme foi profetizado no verso 15. Ele lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Assim, por meio de ações de governo, os Estados Unidos defenderão os interesses da besta reavivada, levantando em breve a última perseguição à Igreja verdadeira, a partir de leis emitidas pelo Congresso. A ausência de perseguição vivida no período em que a terra ajudou a mulher foi providencial para preparar o retorno de Jesus. Porém, agora é chegado o tempo para que o mundo seja despertado para assistir o cumprimento das últimas profecias. Devemos, pois, esperar que a livre América muito em breve passe pelas circunstâncias que a farão abandonar a liberdade de consciência e a formalizar uma união com a Igreja Oficial da Nova Ordem Mundial. Tem razão quem diga ser o Papa o futuro líder mundial. Isto está em perfeita harmonia com as profecias de nosso tempo. O problema é que muitos não estão contando com a pedra de Daniel 2, 44 e 45, que deverá atingir os pés da estátua pouco depois da formalização desta união do ferro com o barro, desta união da Igreja com o Estado, da política com a religião, visando estabelecer uma nova ordem mundial que controle tudo, com o Papa na liderança suprema do sistema. Muitos esquecem de incluir esse decisivo elemento profético que dominará o falso profeta, os Estados Unidos, já alinhado com a besta e com o dragão, para o comando dos que continuarão profanando os mandamentos de Deus. Nesse tempo, o poder divino atuará por meio de 2 grupos aparentemente vulneráveis. Um constituído pelos 144.000 dos filhos de Israel, que, associados ao poder do Senhor dos Exércitos,
atuará como seu cetro de ferro na destruição dos exércitos que virão do Oriente, bem como do norte da Europa. E o outro será formado pela igreja triunfante, que se levantará prodigiosamente no lado ocidental do planeta. Somente os que se deixarem controlar por Cristo e pela sua palavra pertencerão ao seu reino por toda a eternidade. Ficaremos hoje por aqui. Shalom e graça para vocês. Fiquem ligados no Franz Profecias, pois a segunda parte de Apocalipse 13 ainda não terminou. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.